Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Eduardo do Scanner da Bolsa. Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos fazer um exercício bem interessante, que é tentar encontrar as empresas que negociam abaixo de R$10 na bolsa e tentar identificar quais delas que são realmente boas, né? Vamos separar o joio do trigo. Então fiquem comigo nesse vídeo que nós vamos utilizar aqui a nossa ferramenta Scanner Pro para fazer um filtro e tentar encontrar então as empresas de qualidade que são negociadas até R$10. Antes de dar início, quero deixar o nosso disclaimer e convidá-los a se inscrever aqui no YouTube, nos seguir no Instagram e também dar uma passadinha no nosso canal no Telegram, onde postamos conteúdos diariamente extraídos da nossa ferramenta Scanner Pro, que é justamente essa ferramenta do Scanner da Bolsa, conta com um menu completo com diversos recursos. Link está na descrição desse vídeo, você pode experimentar por 7 dias sem compromisso. Muito bem, então vamos começar aqui com mais um disclaimer sobre o preço das ações, tá? Que é uma coisa que confunde muita gente. Muita gente acha que por ação custar R$3, R$4, ela está mais barata do que uma ação de uma outra empresa que custa, digamos, R$40, tá? Isso não tem nada a ver, pessoal. O preço total da empresa na bolsa, né, ou seja, o valor de mercado, é a multiplicação do preço da ação vezes a quantidade de ações que ela tem, né? Então, conforme o tamanho e porte da empresa, esse valor pode variar muito, né? Então, você não pode jamais deixar de investir numa empresa só porque a ação custa R$50, R$60, enquanto você teria uma outra alternativa que custa R$8, né? Então, uma empresa que custa R$50, ela pode estar muito mais barata do que uma empresa que custa R$8. Mas isso é assunto para outro vídeo. Tem uma série de fatores, é preciso fazer o valuation, ou seja, né, tentar encontrar o preço da empresa, comparar com o seu patrimônio, com o lucro que gera, endividamento, etc, né? Então, para fins de simplificar, eu sei que muita gente gosta, né, de operar e comprar empresas que elas estão com esse valor facial, né, da ação mais baixo. Então, com certeza existem bons papéis nesse momento com preços assim, nessa faixa de preço. Então, nós vamos fazer esse exercício aqui utilizando o Scanner Pro para tentar encontrar essas empresas. Então, aqui nós temos o raio-x dos ativos. Ele é um item aqui do nosso menu, onde nós temos uma tabela com todos os ativos que nós monitoramos. São mais de 200 empresas e é atualizado diariamente para os nossos assinantes. Vocês podem ver que tem colunas aqui com diversas informações, de análise técnica, de dividendos, de múltiplos em gerais, de lucratividade, valor patrimonial, de margem, endividamento e também mais aqui no final nós temos valor intrínseco, né, o preço justo da fórmula de Graham e também aqui o ranking da Magic Fórmula do Joe Greenblatt. Então é uma planilha aqui bem completa, atualizada diariamente para os nossos assinantes. Você pode fazer seleção e filtro aqui mesmo, utilizando aqui as colunas. Mas para facilitar, também temos a opção aqui de fazer download em Excel, né? Então, basta só clicar aqui nesse botão, você já baixa aqui todos os ativos. E assim a gente consegue abrir então no Excel, que você pode continuar os seus estudos, adicionar fórmulas que você gosta, mais informações, né? Para estar avançando nos seus estudos e análises das empresas. Para começar aqui, vamos só aumentar um pouco o zoom. Eu também gosto de colocar aqui o filtro de dados, né? Assim a gente consegue filtrar cada coluna. E também formatar autoajuste da largura da coluna. Assim a gente consegue ler todas as informações. E também aqui no exibir, congelar painéis, congelar a primeira coluna. Então essa primeira coluna está congelada. Agora quando eu avanço lá para a direita, ó, a gente consegue então entender e saber qual é a empresa que se trata quando a gente avança para as outras colunas mais no final dessa tabela. Muito bem, então vamos começar aqui os filtros. Vamos usar aqui o Excel bem básico, acredito que a maioria das pessoas já conhece, mas quem não conhece, então eu vou mostrando aqui passo a passo como que é feito esses filtros. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer então é justamente filtrar as empresas que são negociadas por menos de R$10, né? Então nós temos aqui nessa tabela a coluna cotação, que é o fechamento, sempre o fechamento do dia anterior. Então a gente vem aqui na flechinha, filtros de número é menor ou igual, né?
Aqui eu vou colocar R$11, tá? E não 10, tá? Vamos pegar empresas, porque às vezes a empresa pode estar negociando a R$10,20, né? Então não é por causa disso que a gente vai, às vezes, deixar uma boa oportunidade e sair fora. E eu já vou mostrar logo depois, que vocês vão ver por que eu coloquei 11 aqui. Muito bem, então das 212 empresas que monitoramos, temos aqui 92 que tem preço da ação R$11 ou menos. Então a partir daqui, esse é o nosso universo então para a gente começar a trabalhar. Então tem todas essas empresas. Agora então vamos fazer os filtros aqui para tentar pegar empresas de qualidade, né? Qual é a primeira coisa que a gente faz? Vamos ver as empresas que dão lucro. Como é que a gente vê isso? Como é que a gente separa as empresas que dão lucro e que dão prejuízo? A gente vem nessa coluna aqui, ó, LPA, lucro por ação. Esse valor corresponde a quanto que a empresa deu de lucro ao acionista por cada ação. Isso aqui não é dividendo, tá? É o lucro da empresa que pode ficar retido para ela, ou ela pode pegar uma parte desse lucro e distribuir em dividendos. Então já podemos ver de cara aqui, tem vários valores negativos, né? Ou seja, a empresa dá prejuízo, né? Por exemplo aqui a Agro Galaxy, para cada ação ela deu um prejuízo de R$1,48. Lojas Americanas, meu Deus, né? Nem se fala, né? Para cada ação deu um prejuízo de R$14. Então valores aqui bem absurdos, né? Então vamos fazer assim, ó, filtro de número também é maior do que 0, né? Eu só quero números positivos. Então, de 92 empresas, o número já cai para 58. Então, agora nós só temos empresas que deram lucro no último ano. Próximo filtro que eu gosto muito de usar, está mais aqui na frente, é o ROI, é o retorno sobre patrimônio, em inglês Return on Equity. O que é isso? É quanto que a empresa gera de lucro em relação ao patrimônio. Então, não basta só gerar lucro, a gente quer ver esse lucro expressivo, é um lucro que em comparação ao patrimônio da empresa ele é alto, né? Trabalha com uma margem de lucro alta. Para investir em longo prazo, a gente sempre prefere empresas que elas dão bastante lucratividade, né? Esse valor aqui é em percentual, né? Ou seja, então a SB Brasil aqui, ela tem um retorno sobre o patrimônio de 3,5%. Qual o valor ideal, qual o valor mínimo aceitável? Isso aqui depende de investidor para investidor, de horizonte de prazo e até também dependendo por setor das empresas, né? Tem setores que geralmente se trabalham com uma margem mais alta, outros mais baixa, né? Mas aqui também, para efeito de simplificação do nosso exercício, vamos trabalhar com uma margem de 15%, tá? Então, vamos pegar empresas que elas dão no mínimo um retorno de 15% sobre o valor do patrimônio. Então, mesma coisa, filtros de número é maior ou igual a 15. Sobraram somente 17 empresas, né? Então a gente já consegue ver aqui os nomes delas, tá? Então a nossa lista aqui já está bem resumida. Qual o próximo critério que a gente poderia utilizar? A gente já pegou então as empresas que elas dão lucro e dão lucro substancial em relação ao seu patrimônio líquido. Agora tem mais uma métrica que a gente pode ver se a empresa está cara ou não, sob o ponto de vista do valor patrimonial. A gente compara então o preço da ação em relação ao seu patrimônio líquido. E nós temos um indicador que faz exatamente isso, que é o PVP, né? Preço sobre o valor patrimonial. Esse valor ele mostra quantas vezes a empresa está negociando sobre o seu valor patrimonial, né? Então, por exemplo, aqui nós temos na Camil. Significa que a Camil está negociando exatamente sobre o seu valor patrimonial, ou seja, a soma de todas as ações multiplicado pelo preço dela dá exatamente o valor do patrimônio líquido. Então, quando esse número é maior do que 1, significa que a empresa está negociando mais cara, né, do que o seu patrimônio. E quando ele é abaixo, como por exemplo aqui, 0,59 da Gerdau, significa que a empresa então está negociando com desconto sobre o valor patrimonial, né? Ou seja, que ela está negociando a 59% somente do seu valor patrimonial. Aqui na Minerva está negociando 6 vezes mais, né? Então, qual o limite aqui, né? Para a gente aceitar quando é caro, quando é barato? Também vai depender de investidor para investidor. Tem aquele investidor tipo Warren Buffett, Barsi, que são super pão duro, eles só querem comprar com mega desconto. Eles só compram quando o valor aqui está abaixo de 1, né? Ou seja, eles querem desconto aqui, pagar mais barato do que o patrimônio. Mas nem sempre é assim. Às vezes boas oportunidades também existem em empresas que elas estão negociando com valor um pouquinho acima.
Então aqui nós vamos colocar 2 vezes, tá? Para a gente dar uma tolerância. Então a gente coloca menor ou igual a 2, ou seja, vamos filtrar então empresas que estão negociando até no máximo 2 vezes o valor do seu patrimônio. E aqui nós estamos então com 10 nomes, que são esses aqui. São as empresas, portanto, que elas têm lucro por ação maior do que zero, né? Elas dão lucro, elas têm um retorno sobre o patrimônio de pelo menos 15%. E o preço sobre o valor patrimonial está no máximo a 2 vezes. Atenção, pessoal, isso aqui de forma alguma deve ser considerado como uma carteira recomendada, né? Que você deve sair comprando essas empresas hoje. Isso aqui seria um ponto de partida para você começar a estudar e criar a sua convicção sobre essas empresas, que isso é uma coisa muito importante, você estudar um pouquinho delas, saber como que elas funcionam, onde elas atuam, quais são os clientes, quem são os fornecedores, quais os produtos que ela entrega, para então você formar a convicção na empresa e fazer os investimentos, né? Temos aqui nomes bem já conhecidos, né, como a Itaúsa, e agora vocês vão entender por que eu botei o filtro de 11, porque ela está negociando a 10,26 aqui, né? Então se eu tivesse colocado somente de 10 para baixo, ela não iria aparecer, assim como a Metalúrgica Gerdau, né? Essas duas são bem queridinhas aqui na carteira previdenciária de muitas pessoas, né, que pensam em dividendos para longo prazo. E aqui nós temos uma seleção até que bem diversificada, né? Nós temos aqui financeiro, temos empresas agro, empresas industriais, empresas de commodity, como a Irania e a Gerdau, né? Então, interessante aqui para um bom ponto de partida para começar a estudar essas empresas, né? E conhecer um pouco mais elas e criar sua convicção para investimentos. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Se ficaram com alguma dúvida, sugestão ou tem alguma crítica, nos deixe uma mensagem. E mais uma vez, convido a conhecer essa ferramenta, a explorar todos os seus recursos. Ela com certeza vai ajudar você a melhorar suas decisões de investimento, tanto para quem pensa em longo prazo e dividendos, como também para quem faz swing trade. Nós temos vários recursos de análise técnica e gráfica também. E mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever aqui no YouTube, a nos seguir no Instagram e dar uma passadinha no nosso canal no Telegram. Muito obrigado, um abraço e até mais.